Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23, é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. A última parte do livro de Ageu, a última mensagem de Deus ao profeta Ageu e ao seu povo. Nós estamos estudando o livro de Ageu já há 3 semanas, essa é a última mensagem deste livro, a 4ª semana. Então abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23. Se você que nos acompanha através dessa transmissão não viu as mensagens anteriores, aí no canal do YouTube da igreja, há as 3 mensagens anteriores para você também acompanhar e ter toda uma compreensão do texto, do livro, nessa mensagem, série de mensagens expositivas sobre Ageu. E diz assim, irmãos, Ageu capítulo 2, versículo 20. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. E diz: fala a Zorobabel, governador de Judá, versículo 21. Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor. Pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de trazer ao altar do Senhor os dízimos e ofertas, aquilo que o Senhor tem provido em nossa mesa, em nossa casa, Pai, e tem nos dado condições, Pai, para nos mantermos. O que trazemos ao altar do Senhor não é o que nos resta, o que nos sobra, mas é a expressão de gratidão e amor pela tua fidelidade. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que possamos compreender o texto lido, bem como o livro de Ageu, em toda a sua verdade, Deus, tudo aquilo que o Senhor revela através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade a esta série de mensagens sobre o livro do profeta Ageu, hoje nós vamos falar desse texto, a última mensagem da série, falando sobre essa última palavra, a última vez em que Deus fala para Ageu, traz uma mensagem para Ageu, para que Ageu comunique a Zorobabel e consequentemente ao povo. Então, falando dessa última mensagem, hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus e sobre as promessas de Deus. A fidelidade de Deus e as promessas, esse é o título da mensagem, a fidelidade de Deus e suas promessas. Fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos anteriormente, nós vimos que Deus exorta o povo no capítulo 1 sobre a necessidade de construir o templo. O povo volta à sua terra natal e começa a reconstrução dos muros da cidade. Cada um começa a reconstruir a sua casa, mas o templo vai ficando para depois. O templo vai ficando em último lugar. O povo diz: olha, ainda não é a hora de reconstruir o templo. Lembrando que a proposta de voltar, principalmente, era para a reconstrução do templo. Desde o início, o desejo maior de retornar era para que o templo fosse reconstruído. O povo estava
entristecido que o templo estava em ruínas. Contudo, após retornar, cada um passa aí a reconstruir os muros, a sua casa, a cidade, deixando o templo para depois. Então, capítulo 1, Deus exorta o povo, através do profeta Ageu, para a necessidade de reconstrução do templo. Do capítulo 2, nós vemos que o povo já começa a reconstruir o templo, né, através do incentivo da palavra de Ageu, e liderados por Zorobabel. Zorobabel é aí o governador, né? A palavra que Deus dá a Ageu é sempre para Zorobabel e para Josué. Zorobabel é o governador e Josué é o sumo sacerdote, né? Então cabe aí a Zorobabel a reconstrução do templo e a Josué, enquanto sumo sacerdote, a reconstrução da vida espiritual do povo. Nós vimos isso, né? Não é só reconstruir o templo, mas reconstruir também a vida espiritual do povo. Então Deus fala por meio de Ageu, para que Ageu transmita para Zorobabel e para Josué essa missão de reconstrução de templo e vida espiritual. Então, ambos aí trabalham na reconstrução do templo, tanto Zorobabel quanto Josué, trabalhando na vida espiritual do povo, né? Porém, o povo, no capítulo 2, nós vimos que o povo estava desanimado, porque o templo que estava sendo construído agora, nada se parecia com o templo anterior. Não tinha luxo, não tinha uma suntuosidade como o templo de Salomão. A nação se sentia humilhada, as pessoas se sentiam envergonhadas, olhavam para aquele templo, comparando com o anterior, sentiam-se humilhadas, assim, comparando também com outras nações, lembrando que eles tinham vindo ativos de um grande império, né, o Império Babilônico. Então agora, comparando a cidade com as outras cidades, com as outras nações, o povo se sentia humilhado, dizia assim: nosso templo é pequeno, não é tão bonito, a cidade não está tão bonita. Então a nação se sentia um pouco humilhada, insignificante, comparada às outras nações. O povo estava reconstruindo, mas o povo se sentia menos do que as outras nações. E por isso que no capítulo 2, Deus diz que a glória desta segunda casa será maior que a da primeira. Incentivar o povo a não desanimar, mas que eles continuassem firmes na reconstrução. Também porque essa frase, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, nós vimos que faz aí já uma referência a Jesus Cristo, né? A promessa messiânica de que Jesus Cristo estaria neste templo pregando a palavra. Por isso, por causa da presença de Jesus Cristo no templo, que vai acontecer mais adiante, no futuro, né? Alguns anos após, é que Deus diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque o seu filho ali estará. Então, Deus fala isso para que não se sentissem humilhados e menos poderosos do que outras nações. Deus fala: olha, sejam fortes. Nós vimos isso no capítulo 2. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós vimos também na quarta-feira passada sobre a necessidade que Deus alerta ao povo, do povo se santificar. O povo estava reconstruindo o templo, mas Deus diz: olha, o povo está imundo, então tudo que vocês tocam é imundo, tudo que fazem é imundo, então é preciso também uma santificação. E esta última palavra do Senhor a Ageu, que nós lemos nessa noite, a qual nós vamos falar, também vem, irmãos, com este objetivo. O objetivo de dar ao povo a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É uma palavra também de incentivo ao povo, esses últimos versículos, esses últimos 3 versículos, de incentivo ao povo para que o povo continue, para que o povo seja forte, seja firme, para que o povo não desanime, né? Não se deixe levar pelo desânimo comparando com outras nações, para que o povo
Creia que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Então, essa palavra aqui que nós lemos são promessas de Deus. E nós vamos falar da fidelidade de Deus e suas promessas. Como nós vimos aqui no texto que nós lemos, Deus promete, irmãos, abalar céus e terra, derrubar tronos e reinos, acabar com a força e os exércitos das outras nações e exaltar o seu povo dentre todos os povos. Olha o que Deus diz aqui a partir do versículo 21. Ele diz: diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Olha a promessa de Deus. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Está falando aqui do exército. Carros de guerra, cavalos, cavaleiros. Deus está dizendo que derrubará todos os exércitos. E diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Então veja, irmãos, que Deus promete aqui abalar as estruturas, acabar com todas as nações estrangeiras, com todos aqueles que se opõem ao Senhor, acabar com os exércitos e exaltar Zorobabel e o seu povo entre todos os povos. Deus aqui, irmãos, nesses versículos, nessa última parte do texto, está tranquilizando o seu povo quanto à promessa de Deus, quanto à sua promessa. Dizendo para eles: fiquem tranquilos que eu farei. Eu honrarei. Eu cumprirei. Eu cumprirei as promessas. Deus está tranquilizando o seu povo, garantindo sua promessa futura de fidelidade. Sabe por quê, irmãos? Porque sim, Deus é fiel. Nós vamos ver aqui no texto, vejamos aqui alguns aspectos dessa promessa. Olha, a primeira coisa que nós podemos ver aqui no texto, que eu coloquei aqui o primeiro ponto, é que o governo humano deste mundo é temporário. Todo governo humano é temporário. Nós aqui em nosso país, um país que exerce a democracia, onde há eleições, nós temos a cada 4 anos eleições. Após 4 anos, há a possibilidade de uma reeleição. E se reeleito for, aquela pessoa não pode se eleger uma terceira vez, um terceiro mandato. Mas isso nos mostra que todo governo humano é temporário. No nosso país é temporário, é 4 anos. Talvez você não goste muito do governante, talvez você não goste muito do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, do vereador. Talvez você não goste muito de quem está no poder. Mas você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque é temporário. Uma hora, os 4 anos passam e acaba. E aí vai vir outro. Todo governo humano é temporário, irmãos. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus manda dizer a Zorobabel. Deus está dizendo através de Ageu a Zorobabel: olha, não se preocupe porque é temporário. Eu vou destruir todas as nações, derrubar todos os tronos e reinos, acabar com a força de todos os exércitos. E vou exaltar você, Zorobabel, e o nosso povo. Olha a promessa de Deus, irmãos. Deus está dizendo que todos os reinos humanos vão passar, vão sucumbir. Deus fala a Zorobabel enquanto governante, que Zorobabel aí é um governador, dizendo: olha, governador Zorobabel, não se preocupe, que todos os outros reinos vão cair.
é temporário, vai passar, e você e o nosso povo eu vou exaltar. Deus fala a Zorobabel, irmãos, mas esta mensagem é para encorajamento de toda a nação. Deus está dizendo que tudo é passageiro, tudo vai passar, que o governo humano das nações é temporário, e ele afirma que vai abalar céus e terra para mostrar ao mundo que ele é o Senhor da história. O governo ao qual nós estamos passando em nossa nação é temporário. E vai passar. E Deus afirma que ele vai abalar céus e terra para mostrar a todos que ele é o Senhor da história. Essa mensagem de Deus, irmãos, aqui, esses 3 últimos versículos, é o que nós chamamos de mensagem escatológica. O que é mensagem escatológica? É uma mensagem das coisas futuras, de escatologia. Uma mensagem que fala do futuro, dos últimos dias, dos últimos tempos, do Apocalipse. Esse texto está se referindo ao futuro. Deus está falando do fim dos tempos. E nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo, que é Satanás, tem o governo, mas isso é temporário. Isso é temporário, porque Jesus Cristo virá para destruir Satanás e estabelecer o seu reino. É isso que Deus está dizendo, que tudo é temporário, que o povo não precisa ficar desanimado ou se sentindo humilhado por ver a grandeza das outras nações. Deus está prometendo que haverá um dia em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Essa é a palavra. O povo estava desanimado, olhava para a sua cidade sendo reconstruída, olhava para as suas casas, olhava para o templo, e não se parecia em nada como era antigamente, aquela glória, aquela cidade bonita, aquele grande centro, né? Aquela metrópole. E comparado com o que eles viram na Babilônia, com o que eles viram em outras cidades, em outros reinos, o povo está desanimado. E Deus está dizendo, olha, não se preocupem, tudo isso é temporário. Todas as outras nações que vocês viram e conheceram, eu vou derrubar. E vocês, Zorobabel, eu vou exaltar. É isso que Deus está dizendo. É mais uma palavra de ânimo ao povo. Deus promete aniquilar tudo o que se opõe a seu povo. Olha o que diz Daniel, capítulo 2, versículo 44. O livro de Daniel também, Deus faz essa promessa em mensagem escatológica também, falando deste futuro. Olha o que Daniel, capítulo 2, versículo 44, Deus diz. Ele diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha o que diz agora o capítulo 7, versículo 27 de Daniel. Olha aí a mesma promessa. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha a promessa de Deus, irmãos. Essa promessa de Deus aqui, ela é para mim e para você. Ela é para mim e para você. Olha o que Deus está dizendo. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é povo dos santos do Altíssimo? Somos nós, irmão.
O reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, não temporário. O reino de Deus será eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Veja a promessa de Deus, irmãos. Deus promete acabar com tudo que se opõe a seu povo. E é nisto que nós precisamos crer, irmãos. Que tudo é temporário. Tudo é temporário. Talvez hoje nós estamos desanimados, como o povo aqui estava. Talvez hoje nós olhamos para o lado e não vemos a suntuosidade do que era. Talvez hoje nós olhamos para o governo ao qual o nosso país está, estamos desanimados. Nós estamos vendo a coisa indo por água abaixo. Comparando o nosso país com outras nações, nós estamos desanimados. Talvez. Eu estava vendo recente, na internet, o salário mínimo no nosso país, comparado com o salário mínimo de outros países da América Latina. Não é nem comparado com Estados Unidos e outros países da Europa. Países da América Latina. Quem são os países da América Latina? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela. Nós sabemos que se nós formos comparar o nosso país com outros países da América Latina, não querendo dizer que nós somos melhores, mas o Brasil tem muito mais riquezas. É uma potência comparada a outros países da América Latina. Não se compara Brasil com Venezuela, com Argentina, com Chile, com Uruguai, com Paraguai. Brasil é um país dos mais importantes, uma das maiores economias da América Latina. Mas se você olhar, chega em casa, olhe. Salário mínimo do Brasil comparado a outros da América Latina está entre os mais baixos da América Latina. Em qualquer outro país, países até menos promissores, salário mínimo é mais alto. Poder de compra. Então, irmãos, talvez a gente até olhe para os lados, olhe para o governo, olhe para a cidade, olhe para o país. E eu não estou falando de política aqui não, viu, irmãos? Eu só estou citando algo porque tem a ver com o contexto. O meu interesse aqui não é nem falar de política. Mas talvez você olhe para os lados e olhe para o seu país e diga, o país está uma maravilha. Ótimo. Mas se você olha para o lado e se sente desanimado com o país, com a cidade, se esse é o caso, Deus está dizendo, é temporário. Tudo é temporário. O governante vai mudar. Um dia vai mudar. Não vai ser para sempre. Mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus não é temporário. É isso que ele está dizendo. Deus vai cumprir a sua promessa. Mesmo em tempos de crise, irmão. Mesmo em tempos de incerteza. Mesmo em tempos de instabilidade política da nação, Deus está no controle e nada pode impedir os planos de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mesmo em dias de crise na sua vida, mesmo diante dos problemas que você esteja vivendo, mesmo da instabilidade financeira talvez que você esteja vivendo, mesmo dos problemas na família, em casa, no trabalho que você esteja vivendo, independente de qualquer circunstância, mesmo em tempos de crise ou incerteza, nada pode impedir o plano de Deus. Tudo vai passar. A promessa do Senhor vai se cumprir e não há governo humano que impeça isso. O governo humano é temporário, mas o governo de Cristo é eterno. E nós sabemos, irmãos, que neste mundo tudo vai passar, mas Deus sempre será fiel às suas promessas
mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É o que Deus está dizendo ao seu povo aqui. Em segundo lugar, além do governo desse mundo ser temporário, como Deus está dizendo, nós vemos no versículo 23 uma promessa de Deus a Zorobabel. Ele diz, Ageu 2, 23, naquele dia o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. A segunda coisa que Deus está falando aqui, irmãos, nessa última mensagem ao povo, além de dizer que o governo humano é temporário, o segundo ponto eu coloquei, a promessa de Deus é eterna. E Deus honra os que são fiéis a Ele. O governo humano é temporário, mas a promessa de Deus é eterna. E Deus sempre honra quem é fiel a Ele. Deus aqui está dando uma palavra a Zorobabel, uma promessa a Zorobabel. Deus está honrando a vida de Zorobabel pela sua fidelidade. Irmãos, diferente do mundo, a promessa de Deus não são temporárias. A segunda coisa que Deus diz é que vai honrar a vida do seu servo Zorobabel. É uma promessa de Deus ao governante Zorobabel, pela sua obediência e fidelidade, por ter obedecido a palavra e construído o templo, pela sua fidelidade a Deus em cumprir a ordem do Senhor de construir o templo. É uma palavra de uma promessa a Zorobabel, mas não somente a ele. É uma promessa também a todo o seu povo e toda a sua descendência. A promessa não é só honrar a vida de Zorobabel. É honrar toda a sua descendência. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. É uma promessa para honrar toda a nação, que é o povo de Deus. Sabe por que essa promessa alcança toda a descendência? Porque, como eu já disse, essas palavras, esse texto, essa promessa do Senhor é uma promessa escatológica. Fala do futuro. E no futuro, no fim dos tempos, Zorobabel não vai estar vivo, certo? Não é uma promessa para daqui a pouco. É uma promessa escatológica. Deus disse que vai honrar Zorobabel, mas aqui o texto está se referindo à sua descendência, à sua linhagem, ao seu povo. É uma promessa escatológica. Esse texto aqui, irmãos, na realidade aponta para Cristo. Deus vai honrar Zorobabel através de Cristo Jesus. É uma promessa messiânica. Esse é um texto messiânico. Aqui há uma promessa do envio de Jesus Cristo. É uma palavra messiânica. Por isso que o versículo 23 começa, naquele dia. Naquele dia. Sabe que dia é esse? Todas as vezes que a Bíblia diz que há uma promessa que diz assim, naquele dia, esse dia é o dia do Senhor. É o fim dos tempos. É o dia do Senhor. No fim dos tempos, no dia do Senhor, que é o dia em que Jesus Cristo virá para destronar o inimigo, para derrotar Satanás. Neste dia, no dia do Senhor, Deus estará honrando o seu servo Zorobabel, todo o seu povo. Essa é a promessa. É uma promessa escatológica que aponta para Cristo. O termo naquele dia se refere ao dia do Senhor e indica a plenitude do julgamento do mundo e a salvação do povo de Deus. Deus aqui está falando a Zorobabel e apontando para Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é descendente de Zorobabel. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo 12. Antes, leia aqui o versículo 23, só para você ver, olha. Ageu 2, 23. Olha como diz Ageu 2, 23. Para você ver que se trata da mesma pessoa. O texto diz assim, ó.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel. Zorobabel é filho de Salatiel. Agora vai em Mateus capítulo 1, versículo 12. Olha aí. Aqui a genealogia de Jesus. E o texto diz, depois do exílio na Babilônia, quem é que estava no exílio da Babilônia? O povo de Deus. Que voltou da Babilônia para a reconstrução do templo, dos muros da cidade. A gente não viu isso? Então, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Olha Salatiel aí. E Salatiel, Zorobabel. É o mesmo Zorobabel, filho de Salatiel. Aí continua o texto. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde é Eliaquim. Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha aí. Olha a promessa de Deus se cumprindo na vida de Zorobabel. A promessa de honrar a vida de Zorobabel e sua descendência. Deus promete honrar o seu servo. E Jesus Cristo nasce da descendência desse homem. A promessa aqui aponta para Cristo. E honrando a Cristo, Deus honra Zorobabel. O anel de selar, que o texto diz no versículo 23, ele diz, olha, tomar-te-eis Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Os irmãos sabem o que é anel de selar? Os irmãos sabem. A gente já assistiu em filmes e séries, aquele anel que o rei tem, que ele pinga um negócio parecido com uma cera e ele crava o anel com o símbolo real para selar uma correspondência real. Isso é um anel de selar. Deus está dizendo, te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O anel de selar, irmãos, é um símbolo de autoridade, de propriedade real, usado pelo rei para selar documentos importantes. Deus estava reafirmando sua promessa com Zorobabel, de que faria dele um rei. Ele seria um anel de selar, é uma promessa real. Farei de ti um rei, que não se cumpre em Zorobabel, mas se cumpre em Cristo, o Rei dos Reis. É isso que Deus está dizendo, irmãos, que faria da sua descendência um rei. A fidelidade de Zorobabel fez com que ele alcançasse o favor do Senhor. E Deus sempre honra os que são fiéis a ele. Jesus, descendente de Zorobabel, se tornaria o último rei na linhagem de Davi. A promessa de Deus através de Ageu traz esperança para o povo que estava desanimado, lembrando que a glória futura seria maior do que a passada e que tudo está garantido e se concretiza em Cristo. Meus irmãos, o livro de Ageu nos ensina a confiar nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Nos encoraja a depender da soberania de Deus. Nos encoraja a encontrarmos a alegria na certeza de que Deus está no controle. Mesmo que nós olhemos para o lado e desanimemos, mas a alegria e a certeza de que Deus está no controle, que tudo é passageiro. Deixa eu perguntar para você, você tem sido fiel ao Senhor como Zorobabel? Se você tem sido fiel ao Senhor, saiba que Deus honra os que são fiéis a Ele.
Independente do que você esteja passando ou vivendo, saiba que o governo humano e todas as outras coisas, tudo nesse mundo é temporário. Mas Deus é eterno e as suas promessas vão se cumprir. Não há nada que impeça de se cumprir. Deus é fiel. Assim como Zorobabel foi escolhido por ser fiel, nós somos chamados a vivermos para o Senhor e sermos fiéis a Ele, sabendo que a nossa fidelidade é um reflexo de nossa fé nas promessas do Senhor. Que nós sejamos fiéis ao Senhor, pois Deus jamais deixa de ser fiel. Nós não podemos desanimar por causa das circunstâncias ou de um governo humano, ou por causa de problemas que enfrentamos em casa, na sociedade, na nação ou na igreja. Não podemos desanimar pelo que acontece ao nosso redor. Nós precisamos ser fortes, como Deus diz para esse povo: sejam fortes, no capítulo 2. E nós vimos na mensagem anterior. Nós precisamos crer na promessa de Deus e continuar servindo ao Senhor. Continuar construindo o templo. Continuar trabalhando na obra do Senhor. Sabendo que Deus é fiel. Que tudo vai passar, mas que as promessas do Senhor vão se cumprir em nome de Jesus. Amém?